Já estamos de volta com o programa Melhor da Tarde. Agora vamos falar de direito de família com a doutora Michele Martins Silva. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Melhor da Tarde, trazendo muita informação para todo mundo de casa ficar bem orientado, bem instruído, para não passar trabalho, né? Tudo bem? Tudo. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar aqui em especial sobre direito de família, mas dentro da área de testamentos, né? O que seriam os testamentos? Quem pode fazer testamento? Que tipos de testamentos existem no ordenamento jurídico? Mas em especial também eu quero dizer para você de casa, se você quiser fazer alguma pergunta para a doutora sobre alguma questão relacionada a direito de família, você pode entrar em contato com a gente através de 3249-9100. O telefone vai estar aí na tela e você pode ligar e a gente repassa as suas informações conforme o tempo aqui com a doutora Michele. Tudo bem? Mais uma vez. Que bom. Vamos lá. Falando em testamento. O que seria? Testamento a gente sempre ouve falar em grandes casos, deixou testamento, não deixou testamento, mas o que seria, enfim, o testamento? Que tipos de testamentos que existem? Tá. Então, primeiro, é um prazer estar aqui novamente. E testamento é uma declaração de última vontade. Então, digamos assim, você quer deixar alguns bens seus, né, para determinadas pessoas. Você não quer que, digamos, quando do seu falecimento, né, isso é mais, digamos, um planejamento também sucessório que você vai fazer. Todo mundo vai morrer em algum momento da vida. Né? Então, é interessante você, se você quiser fazer, digamos, deixar os seus bens de forma diferente do que está no ordenamento jurídico, que é a sucessão legítima, que é de acordo os com a pais lei. Para os filhos. Filhos, se não tiver filhos, para os pais, se não tiver pais ou em concorrência com o cônjuge, companheiro, né? Você quiser deixar para uma outra pessoa, ou deixar mais para um filho, ou para um pai, ou para um amigo, você pode fazer um testamento, que é uma declaração de última vontade. Nesse testamento, você também pode colocar outras disposições, como o reconhecimento de um filho, né? Ou às vezes é aquele momento que a gente tem um filho, não tem outro relacionamento, não quer colocar isso em vida, mas não quer deixar a pessoa de fora, entra na questão do testamento. Isso. Então, o testamento é muito importante para isso, para você fazer um pouco diferente. Só que você não pode, se você tiver filhos, tiver pais, tiver cônjuge ou companheiro, você não pode dispor, você não pode deixar todos os seus bens, 100% dos seus bens em testamento. Você terá que dispor, né? Você poderá dispor apenas de 50% dos seus bens. Poderá deixar apenas 50% dos seus bens para quem você quiser. Porque os outros 50%, eles são reservados para essas pessoas, que são os herdeiros legítimos, né? Então, na realidade, o proprietário, vamos dizer, dos bens, do patrimônio construído a vida inteira, ele não tem direito total para dizer o que ele quer fazer. 50% ele teria, 50%, se ele tem herdeiros, ele tem que garantir aos herdeiros? Está garantido isso legalmente? Sim, são herdeiros necessários, né, da sucessão legítima. Então, porque na verdade, foi uma proteção que o Estado fez para filhos, pais, né? E para o cônjuge ou companheiro. Porque senão o testador, ele poderia deixar todos os seus bens para uma terceira pessoa e essas pessoas ficariam desamparadas. Então, se tiver essas pessoas, elas vai ter que ser reservado 50% do patrimônio do testador. E os outros 50% ele pode dispor como ele quiser. Ele pode deixar para um amigo, para um vizinho. Uma instituição, né? E se o testador, né, essas pessoas não tiver filhos, nem pais, nem cônjuge ou companheiro, tiver apenas, que chamam dos herdeiros colaterais, que são irmãos ou tios, ele poderá dispor dos 100% dos bens. Ele poderá deixar todos os bens para qualquer pessoa que ele quiser. Ele queira ou tenha interesse. Bacana isso. Bom, mas e falando de testamentos, a gente fala, né? Que bens podem ser colocados nesse testamento? Qualquer coisa, qualquer situação, dívidas também podem ir por um testamento? Vamos perguntar, né? Creio que não. Dívidas não, né? Mas você pode fazer disposições patrimoniais ou não, né? As não patrimoniais seria, digamos, o reconhecimento de filho, né? Como eu falei, tipo, deserdação de um herdeiro, algumas outras disposições. E o patrimônio, você poderia deixar, digamos, um determinado bem para uma pessoa, né? Ou deixar em porcentagens, 20% dos meus bens para determinada pessoa, né? E esses bens, eles vão ser calculados
quando do falecimento desse testador. Então, quando ele falecer, será feito um cálculo, digamos, você vai verificar todos os bens dele na época do falecimento, tá? Vai descontar as dívidas, né, desse patrimônio, e o que sobrar, né, vai ser a herança. Dessa herança, 50% são os bens indisponíveis, se ele tiver herdeiros, né, filhos, pais ou cônjuge e companheiro, e os outros 50% que ele vai poder daí deixar para quem ele quiser, né? Essa questão do testamento, ela é bastante questionada pela questão da pessoa direcionar um patrimônio que às vezes os herdeiros acabam questionando, não, mas isso não tinha direito, isso não era para ser para tal determinada pessoa. O testamento, ele pode ser questionado judicialmente, pela decisão, podem ter alguns argumentos que aquele testamento pode ser anulado? Pode. Só que ele tem um prazo para isso, né? E teria que ser verificado não a questão da vontade do testador, mas a questão legal. Se for por vontade, é a vontade. É a vontade. Se tiver dentro, digamos, essa porcentagem, né? Que é a parte disponível. Se tiver dentro das outras regrinhas, né? Que o ordenamento jurídico traz, ele vai ser válido, né? Ele poderia ser anulado, digamos, por coação, né, por dolo, algumas coisas assim. Se não, se ele estiver tudo dentro, ele será válido. Dentro das formalidades também de cada testamento, ele será válido e será cumprido, né? Doutora Michele, qualquer pessoa pode fazer um testamento? As pessoas capazes, que são, digamos, aquelas que têm pleno discernimento, né, maiores de 16 anos. E a pessoa física, a pessoa jurídica, não. Então, aquela pessoa que no momento que estiver fazendo o testamento, ela for capaz, né, essa capacidade, volto a dizer, digamos, você tem pleno consciência, né, do que está fazendo. Você não é interditado, você, né, não tem nenhum tipo de distúrbio, claro. Daí, e for maior de 16 anos, pode fazer esse testamento. Geralmente os testamentos são feitos para... eu pergunto isso até, como a doutora conhece, tem alguns casos, mas são pessoas que têm grandes patrimônios, ou não? Geralmente as pessoas fazem testamento, isso é uma prática comum? Não é muito comum, até acho que pelo desconhecimento, mas poderia ser, né? Porque qualquer pessoa pode fazer, né? E é uma coisa que tu vai prevenir também, né? E resguardar o bem, litígio, sim. Isso, do que você realmente quer direcionar para aquilo que você trabalhou uma vida inteira, né? E acho que os mais comuns hoje em dia são o testamento público e o testamento particular. O que seriam o público e o particular? Como é que a gente pode distinguir isso? O público, ele é feito por escritura pública num cartório, num tabelionato, né? E ele é feito pelo tabelião, que ele vai escrever no livro de notas, né? O que o testador quer, né? A vontade dele. Daí vai ser lido esse testamento. Todas as disposições vão ser lidas na frente do testador e de 2 testemunhas. E todo mundo vai assinar. Esse testamento, ele vai ser registrado no registro central de testamentos, tá? E então ele fica lá, o testamento público. Então, digamos, se você perder a sua via, sempre vai poder ir lá buscar outra, né? O testamento particular, ele é um testamento que eu poderia fazer agora, aqui. Digamos, pode ser manuscrito, pode ser computador. É um testamento que eu vou fazer. De próprio punho mesmo. De próprio punho mesmo. Só que vai ter que estar na presença de 3 pessoas, 3 testemunhas, tá? Que não podem ser parentes, né? Sim, e nem podem estar como beneficiário desse testamento? Não. Não pode estar? Não. Então, as pessoas vão assinar, você vai assinar, tá? E esse testamento vai ficar com você, tá? Testamento particular. Daí poderia até ter risco de perder, né? O que vai acontecer? No momento do falecimento do testador, tem que ser levados os testamentos no judiciário para serem confirmados e validados e cumpridos, tá? No caso do testamento público, a pessoa não precisa levar os herdeiros, porque o próprio juiz vai oficiar esse registro central que vai trazer o testamento. Aí, esse testamento, teoricamente, ele já tem uma certa validade, porque ele já foi... Tem fé pública, vamos dizer assim, né? O cartório está lá, garante isso, que aquilo realmente está legal. Isso, já verificou algumas questões jurídicas. E o juiz vai
analisar, vai verificar novamente, né, na época da abertura da sucessão, se está de acordo com o ordenamento jurídico e aquela questão também dos bens, né, de ser a parte disponível, dos herdeiros. Verificado isso, ele vai fazer o cumprimento do testamento. Se houver os herdeiros necessários, então só 50% do patrimônio será partilhado de acordo com o testamento. Os outros 50% serão partilhados, tá, no próprio inventário, de acordo com as leis estabelecidas atuais. vigentes. Isso, que seria a sucessão legítima, que daí seria tipo o descendente primeiro, concorrência com o cônjuge, o companheiro, e assim por diante, tá? No testamento particular, a pessoa, né, os herdeiros terão que levar esse testamento, porque ele não foi registrado, não tem uma formalidade, não precisaria ser feito por escritura pública. Eles levam o testamento, o juiz vai, para validar o testamento, o que vai acontecer? Vai ter que ter a presença das 3 testemunhas que assinaram, elas vão ter que ir a juízo confirmar esse testamento. Que aquilo é legal. Isso. Confirmado o testamento, vai ser feito, daí o juiz vai analisar se está tudo ok e vai cumprir, né, como eu já tinha falado da parte do testamento público. Só que se essas testemunhas estiverem ausentes ou já estiverem mortas, no mínimo uma testemunha vai ter que estar viva para confirmar e como é uma testemunha só, o juiz, de acordo com o seu convencimento, vai ter que verificar se tem prova inequívoca que aquela da realmente validade. era vontade do falecido, vamos dizer assim, né? Daí ele vai validar o testamento e vai ser cumprido da mesma forma. É muito... Pode falar, doutora. Tá, só para complementar. Se por acaso não tiver nenhuma testemunha viva, daí que está o problema do testamento público, muitas vezes. Do particular. Isso, desculpa, do particular. Não tiver nenhuma testemunha dessas 3 vivas, ou elas estiverem ausentes, esse testamento não será válido. E daí correrá, não será cumprido a vontade do testador e será feito pela sucessão legítima de acordo com a lei. Então, na realidade, o que é válido mesmo é quando a gente vai em cartório, faz esse testamento público, que é mais garantido, né, para deixar de acordo com a vontade da pessoa que deixou seus bens. Conforme, sim. Doutora, até pra gente finalizar, uma questão que eu acho que talvez seja uma dúvida, né? Tanto minha quanto das pessoas que estão em casa. A questão, por exemplo, de ninguém mencionar esse testamento em algum momento. A pessoa veio a falecer e ninguém, né? Nem as pessoas morreram, né? Se for um particular, as pessoas, quem estava testemunhando morreu. No público, da mesma forma, quem eram as 2 testemunhas ali não está mais viva. Como é que a pessoa vai saber se existe um testamento? Como é que os filhos vão saber que o pai, ou a mãe, ou quem, né, deixou os bens, fez um testamento? Então, quando ele for público, o próprio juízo obrigatoriamente vai oficiar esse ele já na registro. prática ele faz esse ofício. Sim, é automático e o registro né, ele central vai de testamentos vai informar o testamento público. Daí vai ser cumprido, né? Se tiver estudo dentro da lei. E o particular, não. Se o particular não for levado a juízo pelos herdeiros, né? Ou se não for confirmado por testemunhas, ele é como se ele não existisse. E tem um caso, só uma exceção, que não tendo testemunhas, ele poderia ser validado o testamento particular. Que é em caso de algum desastre, sequestro, né? Naufrágio, em que a pessoa, ela não tem outra opção, ela vai fazer um testamento particular e não tem testemunhas. Então, em casos excepcionais, o juiz verificando toda a questão, poderia ser validado esse testamento. Que bom, olha, tantas questões, né, dentro do testamento que a gente fica até pensando, será que a gente faz, será que a gente não faz? Mas devemos fazer quando a gente tem a vontade eminente de deixar aquele patrimônio para a pessoa determinada, para uma boa ação, independente do que for, né? Porque às vezes a pessoa pode até não ter nenhum herdeiro e às vezes seu bem, né? Todo o seu patrimônio vai ficar para o Estado. A gente tem que lembrar isso também. Então, se não tem pais, filhos, sobrinhos, às vezes, né, acontece isso. E daí, se você não realizar o seu testamento, todo o seu patrimônio
fica para o Estado, porque a gente prefere deixar para uma instituição. Doutora, obrigada pela presença hoje aqui. É muito legal a gente saber e conhecer um pouco mais do direito, dos nossos direitos, em especial quando a gente trata dessa questão de família. E a gente já tem aqui o convite também para você de casa que quiser fazer alguma sugestão de entrevista com a doutora, para ela responder até um questionamento que você tem interesse em saber. Você pode mandar um e-mail para a gente através do melhordatarde@tvbe.com.br. Doutora, mais uma vez, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Que bom, gente. Rapidinho intervalo. Na sequência, a gente volta com a nossa culinária. Hoje está super japonesa, de um novo restaurante que a gente tem aqui na nossa cidade, o restaurante Tóquio. E já temos o Paulo aqui, que é o proprietário, empresário, e também coloca a mão na massa e vai ensinar como a gente preparar uma delícia dos produtos e dos serviços que eles oferecem lá no restaurante Tóquio. A gente já volta, não saia daí.